Eu vou fazer um pedido para vocês se projetarem para 8, 10 anos atrás. Por que estou pedindo isso? Porque quando a gente estava selecionando os temas dos tweets, né? Porque tem uma série de tweets, a gente tem que selecionar alguns para falar a respeito. No final, quando a gente terminou tudo, ele falou, gente, imagina selecionar 8 temas desse para falar 8 anos atrás. A gente só tem 4, mas imagine que nosso podcast tivesse 8. A gente estaria falando da tentativa de um ex-presidente americano retornar ao poder, por meio de eleição, obviamente, após uma eleição fraudada. A gente estaria falando do Remembrance Day, sobre o medo de comemorar isso há 8 anos atrás, ou seja, comemorar, honrar, na verdade, as pessoas que morreram nas batalhas militares, que morreram nas batalhas especificamente do Reino Unido. A gente estaria falando de um trans entrando numa escola, dando tiro de fuzil em criancinha. A gente estaria falando de pessoas públicas conhecidas sendo censuradas nas redes sociais e agora comemorando como se fosse uma grande vitória. E por fim a gente estaria pensando há 8 anos atrás, possível que o mundo todo passasse por um lockdown, que as pessoas fossem obrigadas a fechar em casa, ficar fechadas em casa, e é isso aí, é o que tem. Como é que era? A outra falou lá, né? Chora mais? Então, pois é. Não, há 8 anos atrás isso tudo pareceria uma super ficção científica de um mundo que a gente obviamente não chegaria nunca. Mas que isso, né? Mas na verdade a gente selecionou 5 tweets que praticamente parecem hoje a coisa mais normal, estão normalizados esse tipo de assunto, e a gente vai discutir cada um deles como notícia, e não como uma potencial loucura que a humanidade poderia estar vivendo um dia, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Ouviram do Ipiranga, como é que é mesmo? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Pois depois de um fim de semana onde tem uma cantora esquecendo o hino nacional, num dos maiores eventos esportivos realizados anualmente no Brasil, bonito, né? Pegou muito bem, parabéns, viu? É cultura nacional. A gente vai passar aqui para as nossas temáticas da semana, tá? E vamos de baixo para cima, das mais antigas para as mais novas. Primeiro ponto que eu queria pegar aqui é a questão que está sendo discutida agora, especificamente no Reino Unido, que aí estourou essa semana, do professor Scott Galloway, um professor britânico que fazia parte dos processos de decisão de estabelecer políticas, né, de combate à Covid no Reino Unido, ligado ao Fórum Econômico Mundial. Ele falando que ele está implorando perdão para o público, dizendo que realmente o que foi feito em termos de lockdown foi muito mal. E que ele acha que as regras eram más e desnecessárias, tá? Eu não consigo entender. Engraçado, né? A gente tem visto muito ultimamente isso, alguns cientistas falando, não, veja, a ciência evoluiu de lá para cá, e aí, hoje a gente percebe alguns erros que foram cometidos. Aquela autopassada de pano, né? Quando todo mundo sabia o que estava acontecendo, as pessoas com o mínimo de senso crítico estavam falando, nossa, isso aqui vai acabar com a economia, acabou. Isso vai destruir os negócios, destruiu. Isso vai atrapalhar a vida das crianças, atrapalhou. Isso vai atrapalhar o aprendizado das crianças, atrapalhou muito, né? E o pessoal fala, nossa, que estranho, a criançada que está chegando na escola aí está com problema de aprendizado, por que será, né? Acho que eu já comentei, inclusive, o pessoal falando de crianças que estão tendo problemas de entender um pouco, dependendo da faixa etária onde elas tiveram que ficar mascaradas, e todo mundo ficou mascarado, são crianças que hoje têm dificuldades, inclusive, em entender, perceber, vamos dizer assim, as nuances dos movimentos da face
quando uma pessoa está sendo irônica, sarcástica, está feliz, está triste, porque ela não teve esse processo de contato com as expressões faciais num período determinado, importante. Então são pessoas que têm mais problema de ler o que o outro está pensando por meio de expressões faciais. É óbvio, né? Se você não tem expressão facial, você não tem como aprender. E aí você vai vendo começar a empilhar esse monte de gente. Alguns, como esse professor Scott Galloway, indo a público e literalmente pedindo perdão pela bobagem, e outros tentando justificar de maneira, ainda tentando se colocar numa posição heróica de que nós fizemos tudo o que nós devíamos ter feito para aquele determinado momento, ainda que fosse totalmente errado, porque a ciência evoluiu. Pois é, sempre se soube que não havia nenhum estudo sobre lockdown. Não havia nenhum estudo sobre lockdown no caso de Covid. Nós temos o caso da doutora Birx lá, que fez o livro já dela, falando que ela falsificou literalmente dados para apresentar para o governo Trump para mostrar que o lockdown seria positivo, porque ele era muito teimoso, ele não queria fazer lockdown, então ela foi lá e falsificou dados. Ele falou, bom, visto esses dados, né? Então vamos aceitar essa questão do lockdown aí, ou seja, o que a gente sempre fala. Na verdade, então, quem é a favor da ciência? Quem deturpa dados para simplesmente impor a sua opinião? Ou o presidente que antes não tinha dados para tomar a decisão e quando recebeu dados errados, tomou a decisão? Na verdade, quem era pró-ciência, quem era negacionista, os papéis estão invertidos em relação ao que a história conta, né? Trump, naquele momento, foi a favor da ciência, e a doutora Birx, uma negacionista. Tá? Ela não tinha como provar, ela forçou a mão. Então essa turma toda está começando a aparecer aos poucos aí. E vai ser muito complicado, porque essa turma toda também vai fazer o máximo possível para não ser responsabilizado pelo que fez. Deveria, é muita gente poderosa, vai ser muito complicado que se transforme esse monte de informações em algo prático no sentido de punição, porque punições deveriam ser dadas a essas pessoas que fizeram as coisas de cabeça ou por interesses financeiros. Mas a gente sabe que vai ser muito complicado, né? Se Hillary Clinton está solta até hoje, então imagine. Mas enfim, cada vez que aparece uma notícia dessa é um alento, porque no mínimo a gente vai dando um check nas nossas teorias conspiratórias, né? São pessoas de poder, de decisão, que foram lá e literalmente ou forjaram ou forçaram situações baseadas nas suas expectativas políticas, financeiras ou qualquer outra questão. Muita gente por questão de poder mesmo. O pessoal adora um poderzinho, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo aqui em relação à vacinação no Brasil, né? Muito bem. Item 1. Check, Covid. Alô, YouTube, tô falando de Covid, azar o seu. Tá? Muito bom. Próximo. Segundo item. Vamos lá, esse segundo item é fake, tá, gente? Fake por quê? Porque a gente tinha anotado para fazer uma postagem na semana passada, no final da semana passada, e não fez. Então, assim, faz de conta que eu fiz, tá? É culpa minha aqui. O que está acontecendo? Está havendo uma nova mudança de política no YouTube. Tá? No YouTube a gente já é um canal onde a gente não tem chance. A gente teve algum crescimento no momento, até que descobriram a gente, pararam, desmonetizaram e simplesmente não consegue crescer lá. Não tem crise que faça a gente crescer lá. Mas tudo bem, a gente segue enquanto não tirar. Quando tirar também é azar. Mas o YouTube mudou a sua política e ele agora está combatendo os ad blockers, tá? Avisando que quem tem ad blocker, ou seja, pessoas que botam, sei lá, aplicações, que botam extensões no Chrome, etc e tal, para bloquear banners, não vão poder mais ver vídeos do YouTube. E isso é uma coisa muito interessante. Tem dois pontos muito interessantes aí que mostram que, bem da verdade, vamos chamar assim, o Google está com problemas, tá? A Alphabet está com problemas. O primeiro é que é marginal o número de pessoas que tem adblocker comparado com as pessoas que não tem, tá? Eu, por mais que goste, mexo o dia inteiro com tecnologia, aspas, né? Na internet, com ferramentas, de internet o dia inteiro, eu não tenho adblocker, eu não tenho problema com banner. E site que tem banner demais que trava tudo lá, aquela coisa infernal, eu simplesmente não volto mais, está resolvido. Então eu corto o site, mas eu não faço questão de cortar banner. Para mim isso não é uma coisa lá muito relevante. Mas tem bastante gente que tem adblocker, mas comparativamente a grande massa de pessoas,
é pouca coisa, tá? A gente fez uma vez um trabalho, vou chamar por uma empresa de notebooks, vamos chamar assim, que ela vinha com um sistema operacional padrão, e esse sistema operacional padrão, eles estavam desenvolvendo um sistema, tipo um skin no sistema operacional deles próprio para puxar as pessoas que entravam, abriam o notebook pela primeira vez para ver informações que eles quisessem, tá? Vamos dizer assim, como se fosse como tem no Windows que tem aquelas informações, eles estavam fazendo a deles, tá? Então, quando você abria da marca X, você via determinado conteúdo. E a gente, como era produtor de conteúdo, foi chamado para ajudar nesse projeto. E era interessante que a gente falou, pô, mas será que o cara vai querer navegar pelo conteúdo proposto pela fábrica de notebook? E os caras trouxeram pra gente uma estatística mostrando que, sei lá, eu não vou lembrar porque faz um certo tempo, isso faz uns 11 anos, sei lá, alguma coisa assim, mas era 60% das pessoas não mexiam nas configurações iniciais, tá? Então eles iam provavelmente navegar sim nas páginas que a própria empresa de notebook indicasse como notícia, como propaganda, etc e tal. Então isso prova que o cara que mesmo tendo um poder de consumo suficiente para comprar um notebook popular, no caso, ele não mexe nas suas configurações naturais, portanto, as pessoas que têm adblocker muito pouco, tá? Por quê? Porque eles estão precisando de din-din, tá? Se você tá precisando rapar o tacho e pegar 2, 3% que usa adblocker, sinal que você tá precisando rapar tacho. E aí, cara, tem uma outra coisa interessante. Ao mesmo tempo, surgiu uma aplicação que eu vou pedir para vocês ficarem de olho. Nós instalamos aqui no nosso celular, nosso celular. Eu errei que achei que era no mobile, mas no nosso celular. E não vou falar o nome ainda porque eu estou testando, tá? Muito interessante. É uma aplicação. As pessoas não gostam de botar muito mais aplicação do que elas já têm, né? Mas tudo bem, eu acho que é um caminho ainda pelo futuro. Em que você procura vamos dizer assim, o produtor de conteúdo e não se inscreve obrigatoriamente na plataforma. Explico. Hoje, para achar o Saindo da Bolha, por exemplo, você vai ou no YouTube ou você vai no Rumble. Se o YouTube brecar um episódio nosso, quem é só do YouTube não vai ficar sabendo. A gente vai, por exemplo, anunciar lá no Twitter, mas dificilmente o cara vai estar no YouTube, vai procurar a gente no Twitter, porque será que faz muito tempo fora? E aí ele vai ver uma mensagem nossa no Twitter que aquele episódio está no Rumble, muito confuso, tá? Então a tendência é que quem não está no YouTube acaba desaparecendo, que é o nosso caso. O que esses caras estão fazendo? É uma aplicação onde você associa essa aplicação com as plataformas que você deseja. Então, por exemplo, YouTube, Rumble, Twitch e assim por diante, tá? E aí você bota lá, Saindo da Bolha. Então, cada vez que sai um episódio novo do Saindo da Bolha, seja no YouTube, seja no Rumble, seja no Twitch, seja uma live, qualquer coisa, ele vai dar uma sinalização para você, tá? Então, assim, se o YouTube me derrubar, ele vai me mandar pro Rumble. Se o Rumble derrubar o Saindo da Bolha, ele manda para outra plataforma de vídeo que o Saindo da Bolha esteja também. Então, o que acontece? O poder de censura das plataformas desaparece, porque você está seguindo de novo, volta ao que era a origem da internet, você está seguindo o gerador de conteúdo e não a plataforma, tá? É muito interessante, eu acho que é um caminho muito interessante, é um agregador que pode, desculpe o trocadilho, agregar bastante a questão de busca de conteúdo, você procurar aquilo que você gosta num lugar só, tá? Eu não preciso ficar fazendo busca dentro do YouTube para achar alguma coisa a respeito. Você vai procurar no YouTube, eu preciso de uma receita de bolo. Então você vai procurar receita de bolo no YouTube, mas você vai procurar o Saindo da Bolha ou aquilo que você gosta, como se fossem os blogs antigamente, numa determinada aplicação. Acho bacana. E é uma tendência, eu acredito honestamente que se funcionar direitinho, para derrubar de vez a maior parte da censura que existe, principalmente dentro das plataformas da Alphabet. E tanto é verdade que o negócio é meio complicado que quem está anunciando, e eu não estou falando o nome por enquanto que eu estou testando, mas na hora que eu testar e achar que é legal, eu aviso. Quem está falando o nome desse aplicativo tem canais até de mais de 3 milhões de pessoas que foram simplesmente tirados do ar, simplesmente por mencionar esse cara, tá? Vou botar o nome lá no Twitter depois.
Então, assim, era essa a ideia. A gente ia botar lá no Twitter, acabou não colocando. Então, eu tô fazendo um tweet da semana de um tweet que não foi colocado na semana, tá bom? Então, esse é o nosso item número 2. Fiquem de olho aí que talvez a gente consiga começar a escapar da censura das grandes plataformas. Terceiro item. O tiroteio lá de Nashville, que aconteceu em março desse ano. Não sei se vocês vão lembrar, a gente fez um episódio falando rapidamente sobre o tema. Acho que ele não foi o tema principal, por sinal, mas a gente mencionou. E qual que era o problema dessa história? Bom, o problema dessa história, que ficou muito estranho, é que a própria polícia, os próprios investigadores do caso falaram que, depois que mataram, né? Vamos começar de novo, peraí que tá confuso. Então, o que aconteceu é que uma pessoa entrou numa escola em Nashville e atirou em 6 pessoas, tá? Atirou várias vezes, deu vários tiros, matou 6 pessoas, sendo que dessas 6 pessoas, 3 eram criancinhas, e quando eu falo criancinhas, são crianças pequenas mesmo, acho que 6 ou 8 anos, e 3 adultos, tá? Quando a polícia matou e, obviamente, conseguiu a identificação do atirador, viram que era, na verdade, um homem trans, ou seja, era uma mulher que tinha se, aspas, transicionado para homem e obtiveram lá a identificação, tudo mais, bonitinho, conforme as investigações, e falaram, aí que tá, a polícia falou, olha, essa menina, ela tinha um manifesto em casa. E o pessoal falou, é mesmo? E o que dizia esse manifesto? Ah, não vou falar. Opa, por que não? Ué, se aconteceu uma questão que é pública, que tá como uma coisa que causa uma grande comoção, por que não trazer isso para público, né? Já é um fato estranho por si só. Ou seja, nós estamos falando de um terrorismo vindo de uma menina que se transformou em homem, ou seja, uma garota trans, homem trans, como eles falam, na verdade, né? O trans, você põe o gênero de destino, né? Então eles falam homem trans é uma menina. Então, pode ser que tenha aí alguma coisa interessante, importante para que as pessoas precisam saber. Mas brecou-se. Não, depois, quem sabe mais tarde, quando conseguiram movimentar para fazer a liberação desse dito manifesto. E o manifesto, entenda, gente, que geralmente está falando de alguma coisa que explica as razões, geralmente associado com questões políticas, com questões identitárias, etc. Talvez tivesse uma explicação boa. Ah, eu sofri bullying na escola, mas tá. E aí a justiça brecou. E essa semana, aliás, hoje, especificamente, vazou esse manifesto na internet, tá? E não é um manifesto, muito franco, não é um manifesto, é um conjunto de páginas de um diário que mostra, vamos dizer, os últimos momentos aí de uma pessoa completamente desequilibrada, louca de pedra, tratando de questões desde que hora que vai almoçar num post-it, até a sequência do que ela pretende fazer, tá? Eu trago algumas frases aqui meio soltas para vocês entenderem o grau da coisa. Coisa do tipo, ele bota... Ele não, ela. O cabeçalho escrito a mão grande é Dia da Morte. Então a Audrey, né? Ele fala, eu não acredito que estou fazendo isso, tá? Mas estou pronta. Eu espero que as minhas vítimas não estejam prontas. Quer dizer, extremamente premeditado, ainda com a percepção de que você vai pegar um monte de criancinha de surpresa para matar. Olha que coisa bonita, né? Outra observação, eu espero que eu tenha uma contagem de mortos alta. Vou matar essas crianças que vão nessas escolas particulares com as suas como é que chama? Mochilas esportivas e seus papaizinhos com Mustangs conversíveis. Ou seja, nossa, cara, nossa. É assim, então você vê aqui que não tem absolutamente nada a ver com a questão de, primeiro que tá para matar criança, tá? Então, não pode nem falar que no passado aconteceu alguma coisa, que houve bullying, não. É uma maldade pura, onde você tem o objetivo de matar crianças por inveja, tá? Basicamente por inveja. Aí ela fala,
Eu quero matar todos aqueles crackers, aquelas coisas, pessoas horríveis. Bando de viados, né? Bunch of faggots. Faggots é interessante, né? Porque faggots, eles até falam lá como F-word, é uma palavra proibida. Não sei nem se vai poder sair no YouTube, eu acho que vou dançar nessa aqui. Talvez eu tenha que botar um bip. Não vou pôr. Com seus privilégios brancos, tá? Então, assim, cara, nós estamos falando basicamente daquilo que a gente conversa várias vezes, que é a relação entre esse tipo de pensamento, de maneira geral, com inveja e com violência, né? Em algum momento também nas anotações fala que eu quase fui pego algumas vezes, puxa vida, no verão de 2021. Existe um planejamento antigo para relação a isso. Mais para frente fala, faltam só mais 10 minutos, mais 3 ou 7 minutos e eu tenho que correr lá. Ou seja, tudo extremamente premeditado, tudo por uma raiva interna muito grande. Não tem absolutamente nenhuma questão que poderia se dizer moral associada. E é por isso, exatamente por isso, que as polícias e a polícia e a justiça não estavam querendo liberar essa informação, tá? É basicamente por isso. Porque você vai associar um trans com um desequilíbrio emocional grande, com inveja, com racismo, tudo que você puder imaginar, apesar de eles não aceitarem que exista racismo reverso, alguma coisa nesse sentido, com inveja, todo o perfil horroroso que a gente conhece, que anda muito de mãos dadas aí com o pensamento woke em geral, tá? Muito feio. Terceiro item, Remembrance Day. Remembrance Day, então, é o dia que você honra os mortos lá em batalhas lá no Reino Unido. Eles usam aquela papolinha, uma florzinha na lapela, todo mundo e tal. Qual que é o pepino dessa coisa? O pepino dessa coisa, que é uma data importante no Reino Unido, que as pessoas comemoram mesmo e tal. Tem paradas, as pessoas vão às ruas, fazem manifestações de apoio, aquela coisa toda. Mas as lideranças muçulmanas lá no Reino Unido marcaram um protesto também no dia 11, que é o dia do Remembrance Day. E aí existe uma percepção de que talvez seja isso aí um desafio. Um desafio a uma tradição britânica. Ou seja, vocês vão vir pra rua? Vocês vão vir pra rua com a gente aqui? Mais ou menos isso aqui, tá? E aí tem algumas soluções, algumas questões que pode ser. Pode ser que o governo, sei lá, desculpe a expressão, mije para trás e fala, não, melhor então não fazer. Mas já imaginou você cortar uma tradição dessa que honra os mortos em campos de batalha por medo de uma manifestação, aspas, pró-Palestina dos muçulmanos? Aí, meus caros, aí significa que acabou, tá? Aí eu posso dizer assim que acabou o controle do Reino Unido, do povo do Reino Unido sobre a sua própria terra, tá? Se acontecer tudo bem, tiver a manifestação de um lado, as comemorações do outro, legal, a gente tá vendo aí vamos talvez assim, uma forma de dizer, olha, façam a coisa que vocês querem fazer aí, mas não atrapalhem as nossas tradições. Resolve? Não resolve, mas não é uma capitulação, pelo menos. E existe uma terceira possibilidade de existir algum tipo de conflito, tá? Conflito entre as pessoas, vamos dizer, os patriotas, nacionalistas britânicos e os muçulmanos que vão estar na rua também. E aí você pode ter, inclusive, turma de um lado ou de outro buscando encrenca entre si. Então, assim, olho vivo, hoje é dia 7, dia 11, pode ser aí que a gente tenha algum pepino pela frente, caso o Reino Unido, lá, as autoridades do Reino Unido, não suspendam as comemorações de rua do Remembrance Day, que aí vai ficar chato demais, tá? Aí caiu, tá? A gente pode dizer efetivamente que o Reino Unido caiu. Por fim, a gente tá falando aqui de Donald Trump, tá? O Trump, ele continua sendo perseguido pela justiça, o Trump está em pleno julgamento lá em Washington, uma baixaria sem fim. Eles estão fazendo qualquer coisa para deixar o cara fora. Existem estados que estão considerando, estados com governantes, vamos chamar assim, azuis, né, democratas, que estão considerando não colocar o nome de Donald Trump na cédula de votação, que significaria que ele não teria nenhum voto naquele estado, logo tanto faz, né? Então ele não pode ser swing state ou não, simplesmente ele não vai ter os votos no colégio eleitoral, ficaria só entre o Kennedy e o Biden, né? Obviamente aí
não teria nenhuma chance, porque você tira 2, 3 estados, acabou, fim de papo. Geralmente as eleições são muito mais apertadas para você poder abrir mão de certos estados. Mas por que isso? Porque está cada vez mais complicado. Quanto mais apertam o Trump na parede, mais ele ganha espaço, tá? Então saiu a última pesquisa, essa última pesquisa nos principais swing states, que é Nevada, Georgia, Arizona, Michigan, Pensilvânia. Ele está na frente em todos, sendo que em Nevada, onde foi um problema na última eleição teoricamente, né? Estou falando teoricamente, o Trump está 11 pontos na frente, na Georgia 6 pontos na frente, ele perdeu, teoricamente. No Arizona, 5 pontos na frente, ele teria perdido na última. Michigan e Pensilvânia, 5,4% também na frente. Por enquanto, tá? E quanto mais vai ficando feia a situação do Biden, tanto em relação à política econômica como política geopolítica, as decisões péssimas estão sendo tomadas com o passar do tempo, mais essa distância tende a aumentar. O pessoal fala que o Kennedy, teoricamente, está tirando mais votos do Trump do que do Biden. Eu duvido muito, porque o Kennedy acabou de entrar com uma questão que ele acha importante, a questão de reparação para os negros americanos, tá? Tentando pegar esse eleitorado. E isso pega muito mal dentro do público republicano, portanto, acho complicado que seja por aí. Ou seja, numa eleição normal, tá? Ou seja, numa eleição em que ele participe em todos os estados e que não haja nenhum tipo de fraude, a tendência daqui para frente é que o Trump, a não ser que ele faça uma bobagem muito grande, ele aumente cada vez mais essa margem, tá? Então, assim, são notícias interessantes, pelo menos pelo lado republicano, que está dando uma paura geral no Partido Democrata, que está cobrando cada vez mais uma solução que não seja o Biden, tá? O problema é que eles estão sem solução, a gente já falou sobre isso. Greg Newsom não tem a menor chance de... Ele é antipático de maneira geral, governador da Califórnia. Eu falei Greg Newsom, né? Acho que falei Gavin Newsom, desculpa pessoal. E ele tem aquela antipatia natural, tem uma certa cara de psicopata, pra mim não tem jeito. E aí fora o quê? Kamala Harris. Ninguém quer Kamala Harris, nem os próprios democratas. Eles estão numa sinuca relativamente grande e até por isso que o Kennedy andou ganhando bastante espaço por aí. Então assim, das notícias todas que a gente passa, apesar do mundo maluco que a gente tá falando, onde a gente fala de lockdown, fala de YouTube censurando, fala de tiroteio de trans, a gente fala de muçulmanos tentando talvez impedir uma atividade patriótica na Inglaterra. Pelo menos aqui, de tudo isso aqui, a gente está com a esperança de que o Trump seja um bom candidato para ganhar, porque não adianta ele ser um candidato republicano só, ele tem que ser um bom candidato para ganhar nas próximas eleições nos Estados Unidos para presidente, tá bom? É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por tudo. Tamo lá toda. Ei, microfone bom, graças a Deus. Aliás, por favor, eu vou pedir um feedback de vocês. Como é que ficou o som com esse microfone novo? Eu tô sentindo que está um pouco mais grave. Se alguém puder dar um feedback, eu agradeço. Agradeço a presença de todo mundo. Vou pedir para vocês entrarem no site www.saindabolha.com.br e clicar lá no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts, ou também no YouTube, ou no Rumble, principalmente no Rumble, se for possível, onde vocês podem lá dar o likezinho, fazer um comentário, ou seguir a gente e deixar as notificações para ser avisado. O que mais? A gente pede também para vocês fazerem o famoso boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e muito do que está acontecendo hoje em dia. Que mais também? A gente vai pedir para vocês fazerem o famoso Pix. Gente, mais um pouquinho, mais uma forcinha, por favor. 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais. Pingado não é seco. Ou R$1 por episódio, porque R$1 por episódio, pode acreditar, ajuda pra caramba. A gente tem a nossa lojinha, tá? O www.lojasaindodabolha.com.br, onde vocês podem dar uma olhada mais lá em materiais, camisetas, canecas, etc e tal. Lá vocês encontram também os nossos e-books, que estão com descontão. E em breve, muito em breve, vão achar lá o nosso novo e-book, que vai estar em pré-lançamento, se Deus quiser, já na semana que vem, tá? Já estamos preparando até o vídeo de apresentação dele. É isso aí. Então é isso aí. Já fizemos chororô, já agradecemos todo mundo, mandamos um abraço para todos. Muita paz, muita saúde e força essa semana, que essa semana vai ser corrida, hein? Eu tô sentindo que essa semana vai ter
muita notícia. E qualquer coisa, se vocês quiserem encontrar a gente, estamos lá no Twitter sempre, tá bom? Grande abraço, fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da bolha.